Galera, vamos então para mais um vídeo e a gente vai começar agora com os princípios do exercício aeróbio, né, ou aeróbico, parte 1. Né, a gente vai fazer uma série de vídeos sobre esse tema, dicas de concurso, especificamente com dicas de concurso. A primeira coisa que a gente tem que conversar aqui é a diferença entre a atividade física, tá? Atividade física e o exercício físico. Então, a diferença entre a atividade física e o exercício físico. Existe uma diferença, né? E qual seria essa diferença? A atividade física é qualquer tipo de atividade em que você realiza e que gasta energia. Tá? Qualquer tipo de atividade em que você vai realizar e ocorre um gasto de energia é chamado de atividade física. Então, por exemplo, subir escadas, né? Subir escadas é um tipo de atividade física. Você gasta energia para realizar essa tarefa de subir escadas. E o que é o exercício físico? O exercício físico, ele é um tipo de atividade física que ele tem uma programação, tá? Ele tem objetivos, tá? Então, se eu vou fazer, por exemplo, se eu vou fazer uma corrida, eu tenho uma programação, eu vou fazer ela de 3 vezes por semana, né? Eu vou durante um percurso, né? 5 quilômetros, por exemplo, né? Eu vou fazer 5 quilômetros 3 vezes por semana. Eu vou trabalhar, eu tenho uma programação, eu tenho um objetivo de trabalhar a capacidade cardiorrespiratória. Né? Então, o exercício físico é isso. É quando eu tenho uma atividade física em que existe uma programação, um objetivo específico. Tá? Um outro conceito importante também sobre esse assunto é o conceito que a gente fala de preparo físico. Então, preparo físico. O que é o preparo físico? É a habilidade em realizar um trabalho físico. Então, a habilidade que eu tenho em realizar um trabalho físico, isso é chamado de preparo físico. Para mim avaliar esse preparo físico, eu avalio através do VO2 máximo. Tá? O VO2 máximo, que é o volume de oxigênio máximo que o corpo consegue ofertar, né, para os músculos realizarem ou uma atividade física ou um exercício físico, no caso mais um exercício físico. Ele é representado pela unidade ml por quilo por minuto. Né? A própria unidade já define o que é o VO2 máximo. Né? Então, é o volume, por exemplo, se eu tenho um VO2 máximo de 10 ml por quilo por minuto, o corpo tem a capacidade de ofertar 10 ml de oxigênio para cada quilo de peso corporal a cada minuto, na realização do gasto da atividade que vai gerar um gasto de energia. Então é o máximo. Qualquer atividade que ultrapassa os 10 ml por quilo por minuto, ou seja, ultrapassa o meu VO2, eu vou ser incapaz de realizar. Né? Uma hora eu vou cansar e vou interromper a atividade. E qualquer atividade física, qualquer atividade que eu consiga realizar que gaste menos do que 10 ml por quilo por minuto, teoricamente eu vou conseguir realizar. Tá? Existem alguns outros fatores que interferem também, mas teoricamente é o que eu vou conseguir realizar. Certo? O VO2 máximo, né, ele é influenciado por algumas características. Por exemplo, a idade é um dos fatores que influenciam o VO2 máximo. Né? Quanto maior a idade, menor o VO2 máximo. Outro fator que influencia o VO2 máximo é o sexo. Né? Homens e mulheres têm capacidades, né, preparo físico
diferentes, né? Na mesma idade, né? Elas têm um tipo de preparo diferente, então o sexo varia também. A questão hereditária também influencia, né? Questões genéticas também influenciam, né? Então algumas pessoas são mais, por isso que algumas pessoas são mais propensas a realizar atividades de alta intensidade, né? Em curto espaço de tempo, por exemplo, uma atividade, um atletismo de 100 metros, por exemplo, né? Uma corrida de 100 metros, e tem, espera aqui que eu escrevi errado, e tem outras pessoas que têm capacidade de realizar uma atividade mais de uma intensidade menor, uma duração maior, por exemplo, uma maratona uma meia maratona de 21 km ou uma maratona inteira de 42 km. Tá? Outros fatores que também interferem é a inatividade física, né, o fato de interromper a atividade, a realização de atividade, e a doença. A própria doença também interfere na capacidade do corpo de treinamento, né, de treinabilidade, e na capacidade de aumentar esse VO2 máximo. Tá? Então esses são os fatores que interferem no VO2 máximo. O VO2 máximo, o que é o VO2 máximo? É o débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa. Tá? Lembrando que o débito cardíaco ele é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Tá? E a diferença arteriovenosa é o conteúdo de oxigênio no sangue arterial e o conteúdo de oxigênio no sangue venoso. Isso me diz a capacidade que aquele corpo tem de aproveitar, né, parte desse oxigênio que é ofertado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouquinho mais na frente. Tá? Esse VO2 máximo, né, esse VO2, né, esses valores aqui, eles também são influenciados, né? Eles são influenciados pelo próprio transporte de oxigênio. Então, se houver alguma alteração no transporte de oxigênio, vai influenciar esse volume, esse VO2, né? Uma outra capacidade também, um outro fator que interfere também é a própria função cardíaca, né? Que está contemplada aí nessa fórmula, né? Através do débito cardíaco, né? O volume sistólico vezes a frequência cardíaca, que fala muito da função cardíaca, né? Então a função cardíaca também interfere nessa capacidade, nesse VO2. Outra fator que interfere é a capacidade de extração do VO2, é o que a gente estava falando sobre a diferença arteriovenosa. É a capacidade de extrair esse oxigênio que é ofertado através do sistema cardiorrespiratório a esse músculo que está realizando essa atividade. Quanto maior a capacidade de extrair, de tirar o sangue do oxigênio do sangue arterial para dentro do músculo, maior vai ser a capacidade de gerar energia e maior a capacidade de realização da atividade. Então a extração também é importante. Não só extrair esse oxigênio do sangue arterial, mas a capacidade, o potencial oxidativo desse músculo, ou seja, a capacidade do músculo em aproveitar esse oxigênio que foi extraído do sangue arterial. E aí tem muito a ver, que a gente também vai falar no próximo vídeo, sistemas energéticos, tem muito a ver com a quantidade, né, e o tamanho de estruturas celulares chamadas de mitocôndrias, extremamente importantes para essa capacidade oxidativa, para esse potencial oxidativo do músculo. Beleza? Dando sequência aqui, a gente vai falar muito sobre a questão de aumentar esse preparo físico, né? Aumentar esse potencial, aumentar esse VO2. Eu faço isso através do treinamento, seja um sujeito saudável ou seja um sujeito que tem alguma alteração, alguma doença, que é o que a gente falou anteriormente, que influencia na capacidade no VO2 máximo, né? Então, treinamento.
O treinamento ele é influenciado pela frequência com que esse treinamento ele é realizado. Então, a frequência é um fator que interfere. Outro fator que interfere também é a intensidade com que vai ser realizado essa atividade e também o tempo com que vai ser realizado essa atividade. Então, eu vou dar um exemplo aqui, o HIIT. É o treino intervalado de alta intensidade. Ele pode ter uma frequência maior, menor, ele tem uma intensidade grande, por isso se chama treinamento intervalado de alta intensidade, mas ele tem um tempinho muito curto, né? Diversos estudos mostram que o HIIT aumenta a capacidade cardiorrespiratória, mesmo num tempo menor, quando comparado com a atividade de intensidade moderada num tempo maior. Então é excelente para quem, obviamente, quer menos tempo de atividade, né? Tá? Então esses são os fatores. Esses 3 fatores aqui, eles obedecem a um princípio da prescrição do exercício extremamente importante, que é o princípio da especificidade, né? Então, de acordo com essas características do treinamento, as alterações que o corpo vai promover, as alterações que vão ser promovidas no corpo, elas são específicas para esse tipo de treinamento que foi realizado, né? Na frequência, na intensidade e no tempo de realização, tá? O treinamento ele vai gerar uma série de adaptações, né? Então, o objetivo é fazer com que esse treinamento, esse estímulo seja suficiente para o corpo se adaptar. Por exemplo, quando a gente falou da capacidade oxidativa ou da capacidade de extração do oxigênio, o próprio treinamento ele tem o objetivo de levar essas adaptações, melhorar a capacidade de extração, melhorar a capacidade oxidativa, o potencial oxidativo do músculo, melhorar a função cardíaca, melhorar o transporte de oxigênio, tudo isso através do treinamento. Então vai haver uma adaptação, tá certo? Vai haver uma adaptação. Essa adaptação, ela depende do estímulo que vai ser utilizado, tá? E esse estímulo, ele precisa ser modificado ao longo do tempo para que essas adaptações continuem ocorrendo. Essa modificação nos estímulos ao longo do tempo, ela respeita um segundo princípio da prescrição do exercício extremamente importante, que é o princípio da sobrecarga. Então, se eu não der uma sobrecarga suficiente, ou seja, um estímulo suficiente, não vai haver adaptação. Se eu mantiver o mesmo estímulo, né, eu vou apenas manter aquelas adaptações conseguidas anteriormente, mas eu não vou me adaptar, não vou aumentar mais ainda o meu potencial oxidativo, o meu potencial de extração, a minha função cardíaca. Eu vou manter, se eu mantiver esse estímulo inicialmente realizado, tá? Então, obedece um princípio importante da sobrecarga. E essas adaptações também, elas vão promover uma série de adaptações que a gente vai falar com mais calma, adaptações neurológicas. Por exemplo, no treinamento de força, o ganho de força inicial de um treinamento de força é adaptação neural. Não há aumento de fibras, não há aumento muscular em si. Há apenas uma adaptação neurológica, um treinamento neurológico, entre aspas, chamada adaptação neural de aumento de força. Então, eu vou ter mudanças neurológicas, né? Eu vou ter mudanças físicas, obviamente, a partir do treinamento. E eu vou ter também mudanças bioquímicas. O exemplo que a gente deu anteriormente. O aumento na quantidade de mitocôndrias, o aumento no tamanho dessas mitocôndrias vai aumentar o potencial oxidativo no músculo na realização dos exercícios. Certo? Um outro conceito também importante é o conceito do consumo máximo de oxigênio pelo miocárdio, pelo músculo do coração.
Então, o consumo máximo de oxigênio pelo miocárdio, que é dado pela... Eu estou de cabeça para baixo aqui, desculpa. Miocárdio, que é o MVO2, né? Que é o consumo máximo de O2 pelo miocárdio. Isso é dado pela frequência cardíaca vezes a pressão arterial sistólica. Isso também é conhecido como duplo produto. Tá? Então, quando eu avalio a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica, eu estou avaliando o duplo produto e estou avaliando o consumo máximo de oxigênio pelo miocárdio. Quanto maior a frequência cardíaca, maior o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Quanto maior a pressão arterial sistólica, maior o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Esse parâmetro também ele é influenciado, né? Ele varia também. Varia com a necessidade de O2, né? Quanto maior a necessidade de O2, maior vai ser esse consumo também do oxigênio, né? Porque, ó, mais uma vez ali mostrando, ó, a função cardíaca está implícita ali no débito cardíaco, né? Então eu vou ter um volume sistólico maior, uma frequência cardíaca maior, obviamente eu vou ter uma necessidade maior de O2. Ela varia com a frequência cardíaca, óbvio, como eu falei, quanto maior a frequência cardíaca, maior esse consumo. Ele varia também com a pressão arterial sistólica, como eu também falei, quanto maior a pressão arterial sistólica, maior o consumo máximo de oxigênio. Ele varia também em relação à contratilidade do coração, obviamente, né? O aumento na contratilidade tem a função de quê? Aumentar o volume sistólico, né? Então eu tenho um aumento na contratilidade com o objetivo da força de contração, com o objetivo de aumentar o volume sistólico. Aumentando o volume sistólico, eu aumento o quê? O débito cardíaco, que está lá na formulazinha do VO2 máximo, que é o débito cardíaco vezes o volume, a diferença arteriovenosa, tá? E esse consumo também ele é influenciado pela pós-carga. O que é essa pós-carga? Essa pós-carga tem a ver com a resistência vascular periférica. Quanto maior essa resistência ao fluxo do sangue, a partir do volume sistólico, a partir da sístole, da contração ventricular, né? Por isso chamado de pós-carga, após a contração ventricular, essa resistência, quanto maior essa resistência vascular periférica, eu vou ter uma maior pressão arterial sistólica, consequentemente eu vou ter um maior consumo de oxigênio pelo miocárdio. Então são esses fatores que interferem no consumo máximo de oxigênio. Para finalizar esse vídeo aqui, duas informações importantes, ainda mais para concurso, né? Que é o primeiro, que quem leva o sangue arterial para o miocárdio, né? E, consequentemente, o oxigênio para o miocárdio é as coronárias, né? As artérias coronárias. Essas artérias coronárias, elas se enchem de sangue na diástole e não na sístole, porque na sístole o coração está contraído, né? Então ele fecha essas artérias coronarianas na sístole e relaxa na diástole. Se eu tenho um aumento na pressão arterial diastólica, obviamente eu vou ter uma dificuldade de enchimento das coronárias e, consequentemente, uma dificuldade de dar oxigênio a esse miocárdio. Então, por isso que quando a gente está fazendo um exercício físico, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, quando a gente aumenta a pressão, quando o paciente está lá fazendo o treinamento e há um aumento na pressão arterial diastólica, é motivo de interrupção da atividade física. Na pressão arterial sistólica, você tem um limite, ele pode aumentar até em torno de 160 a 180 milímetros de mercúrio. A pressão arterial sistólica não pode variar mais do que 20 milímetros de mercúrio
na pressão arterial de repouso, justamente por conta desse enchimento das coronárias se dá durante a diástole. E outra informação importante também para a gente finalizar esse vídeo é o último princípio, que é o princípio na prescrição do exercício. A gente falou do princípio da especificidade, princípio da sobrecarga, que é o princípio da reversibilidade. A reversibilidade é o terceiro princípio da prescrição do exercício, que diz o seguinte: se você parar de fazer a atividade, o exercício, você vai retornar aos seus valores iniciais, porque você parou de dar aquele estímulo, o corpo, consequentemente, parou de se adaptar. Beleza? Então é isso. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, compartilha aí nas suas redes sociais. Esse vídeo faz parte do curso preparatório online para concurso em fisioterapia, a gente está com turma aberta. Quem quiser maiores informações sobre esse curso preparatório, é só visitar lá o paulobrito.fisio, o nosso Instagram. Lá você vai ter um cadastro, você faz o seu cadastro e recebe por e-mail maiores informações sobre o curso e como que funciona esse curso preparatório. Inclusive você pode até fazer uma aula experimental aí sem obrigação nenhuma, tá certo? Espero que você tenha gostado mais uma vez. Se inscreva no canal aí, dá seu joinha e até o próximo vídeo.